O cristianismo é uma religião? A pergunta parece banal, óbvia, até estúpida. E, no entanto, é a pergunta que decide tudo. Porque quando alguém hoje ouve a palavra religião, o que vê? Vê ritos, vê regras, vê uma moral a cumprir, vê preceitos, proibições, obrigações. Vê uma estrutura, uma organização, um código de conduta. Vê algo que se parece com um manual de instruções para viver bem ou para não acabar no inferno, que na cabeça de muitos dá no mesmo. E o cristianismo tem tudo isto? Claro que tem. Tem liturgias, tem sacramentos, tem mandamentos, tem uma doutrina moral, tem uma hierarquia, tem 2000 anos de história, de concílios, de catecismos. Mas não é tudo isto. E aqui abre-se o abismo. Aqui decide-se se percebeste alguma coisa ou se apenas andas a dar voltas em torno de uma casca vazia. Um homem caminha na estrada de Damasco. Chama-se Saulo. É um homem religioso, religiosíssimo. Conhece a lei de cor. Cumpre-a com ferocidade. Persegue quem atrai. É tão religioso que mata em nome de Deus. Depois cai do cavalo. Uma luz cega-o. Uma voz diz-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí está. Esse é o momento. Esse é o ponto em que tudo muda. Não muda o seu conhecimento da Escritura. Não mudam as suas capacidades intelectuais. Não muda a sua formação religiosa. Muda ele, porque encontrou alguém. E este é o ponto que hoje quase ninguém entende. O cristianismo não nasceu de uma ideia, não nasceu de uma filosofia, não nasceu de um sistema ético, nem sequer nasceu de um livro. Nasceu de um encontro. Deus, ou o encontraste, ou não o encontraste. Não há uma terceira opção. Podes estudar teologia durante 40 anos. Podes conhecer cada vírgula do catecismo. Podes rezar o terço todos os dias. Podes ir à missa todos os domingos. E nunca o ter encontrado. Soa duro, não é? Quase cruel. Mas é exatamente o que diz o Evangelho. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São palavras de Jesus, não minhas. Há gente que profetiza em seu nome, que expulsa demônios em seu nome, que faz prodígios em seu nome. E ele diz-lhes: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Que frase terrível, que frase necessária. Porque o problema nunca foi fazer as coisas certas. O problema sempre foi de onde nascem as coisas que fazes. Se nascem de um encontro, estão vivas. Se nascem de uma obrigação, estão mortas. Pensa nos discípulos de Emaús. 2 homens que caminham tristes. Perderam tudo. Tinham acreditado naquele rabi de Nazaré e agora está morto, crucificado como um criminoso. Conheciam as Escrituras. Tinham-nas estudado. Sabiam o que diziam os profetas, mas estavam tristes, estavam desesperados, voltavam para casa derrotados. Então um desconhecido se aproxima, caminha com eles, explica-lhes as Escrituras, e eles sentem algo a arder dentro. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Aí está, ardia, o coração ardia. Não diz, não percebemos melhor a doutrina? Não diz, não aprendemos noções novas? Diz, o coração ardia. E depois reconhecem-lo, ao partir o pão, num gesto, num corpo que se entrega, não no raciocínio, não numa demonstração, numa presença. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da história, um homem que escreveu milhares de páginas de teologia, um homem que fundou boa parte do pensamento ocidental. Como começa as suas confissões? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Não diz, deste-nos uma religião para seguir. Não diz, deste-nos regras para cumprir. Diz,
O coração está inquieto. Há uma inquietação que nenhuma religião pode acalmar. Nenhum rito, nenhuma regra, nenhuma moral. Apenas um encontro. E Agostinho sabia o bem. Tinha experimentado tudo: o maniqueísmo, o neoplatonismo, a retórica, os prazeres, a carreira, tinha procurado em todas as direções. E depois, num jardim em Milão, ouve uma voz de criança que diz: Tolli legge, pega e lê, abre as escrituras, lê uma passagem, e algo se parte dentro dele. Algo se abre. Não percebe mais. Encontra alguém. Por isso a teologia, o pensamento, a moral têm de ser consequência de uma experiência, não premissa, consequência. Primeiro vem o encontro, depois vem tudo o resto. Se invertes a ordem, construíste uma jaula, não uma casa. Inácio de Antioquia, um dos primeiros padres da igreja, escrevia enquanto o levavam para Roma para ser devorado pelas feras. Sabia que ia morrer. E o que escrevia? Deixai que eu seja trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Isto é loucura? Isto é fanatismo? Não. Isto é alguém que encontrou alguém. E esse alguém mudou tudo. Nenhuma regra te faz desejar ser moído pelos dentes das feras. Nenhuma moral, nenhum dever. Apenas o amor. E o amor nasce do encontro. Aquilo a que chamamos cristianismo é a experiência de quem encontrou Deus em Jesus Cristo. Tudo o resto é consequência. Os dogmas, os sacramentos, a liturgia, a moral, a própria igreja. Consequência, não premissa. Se tiras o encontro, resta um cadáver. Um cadáver bonito, talvez, com paramentos de ouro e incenso perfumado. Mas sempre um cadáver. E vivemos num tempo em que muitos herdaram o cadáver sem nunca terem visto o vivo. Herdaram regras sem saber por que existem. Herdaram ritos sem perceber o que celebram. Herdaram uma moral sem conhecer o amor que a gera. E depois admiram-se de que as pessoas fujam. Claro que fogem. Quem quer viver no museu? O problema não é que as pessoas já não acreditem. O problema é que ninguém lhes fez encontrar ninguém. Mostraram-lhes regras, proibições, culpa, juízos. Mostraram-lhes uma religião. E o cristianismo não é uma religião. Ou melhor, tornou-se uma. Na percepção de muitos, tornou-se uma. Mas na sua origem, no seu centro, no seu coração que ainda pulsa, debaixo dos escombros, não há uma religião. Há um homem que olha Pedro nos olhos, depois da traição. Há um homem que come peixe assado na margem do lago, depois de ter ressuscitado. Há um homem que diz a Tomé: põe aqui o teu dedo. Há carne, há sangue, há pão partido. Não há um sistema, há uma pessoa. E a diferença é abismal. Um sistema podes estudar, podes analisar, podes aceitar ou rejeitar. Podes ensinar. Uma pessoa só podes encontrar. E quando a encontraste, tudo muda. Não porque percebeste algo novo, mas porque foste tocado por alguém. Como quando te apaixonas. Não podes explicar, não podes demonstrar, não podes ensinar, só podes viver. Os primeiros cristãos não andavam por aí a explicar doutrinas. Andavam por aí a dar testemunho de um encontro. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. São palavras da primeira carta de João. Ouvido, visto, contemplado, tocado. Não estudado, compreendido, memorizado, aplicado. Os sentidos, o corpo, a experiência, isto é o cristianismo. E se o esvazias disto, não resta nada. Resta uma casca, resta uma forma,
resta uma tradição, mas o coração está morto. Então, o cristianismo é uma religião? Se por religião entende um sistema de ritos, regras e moral, a resposta é não. Se por religião entendes o modo como o ser humano responde ao encontro com o mistério, então talvez sim. Mas esse talvez contém tudo, porque a resposta vem depois. Primeiro, há algo que acontece. Primeiro há uma luz na estrada de Damasco. Primeiro há um coração que arde em Emaús. Primeiro há um jardim em Milão. Primeiro há feras na arena. Primeiro há um Deus que se faz carne e vem procurar-te. E tu só podes responder ou fugir, mas não podes fingir que não ouviste. O cristianismo é a experiência de quem deixou de fugir, de quem se deixou alcançar, de quem disse como Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não, só tu tens as regras certas. Não, só tu tens a moral correta. Palavras de vida eterna. Isto é o cristianismo. Não um sistema para perceber, mas alguém para encontrar. E quem o encontrou não precisa de explicações. Quem não o encontrou, nenhuma explicação lhe bastará jamais. A pergunta, então, não é: o cristianismo é uma religião? A pergunta é: tu, quem encontraste?